Olá, o nosso Cá Entre Nós semanal está no ar. Sempre às quintas-feiras, às 20 horas, o nosso encontro marcado aqui, sempre com uma entrevista inédita, escolhida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que semanalmente está nos enviando as suas sugestões de pauta para que nós possamos trazer os assuntos aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está aí, dá aquele like. E, muito importante, comentar os vídeos e também divulgá-los em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O tema a ser tratado no nosso programa hoje vai ser proteção patrimonial empresarial. Solta a vinheta. Nosso convidado é graduado em Direito com MBA em Direito Empresarial pela FGV, é especialista em negociação empresarial e processo civil. Cursou formação de conciliadores e mediadores pelo CNJ. Foi contemplado com o mérito jurídico pela Câmara Municipal de Campinas. Foi presidente das comissões de Direito Empresarial e de Mediação da OAB. Foi diretor no triênio 2016-2018 e é atualmente diretor da OAB no triênio 2019 a 2021. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Ivan Luiz Castrese. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Boa tarde, Nelson. Tudo bem? Como vai? Espero que bem. Sim, graças a Deus estamos bem. Melhor agora com sua presença e com esse aceite de dividir um pouquinho de seus conhecimentos aqui com nossos seguidores. Imagino, o prazer é todo meu, Nelson. Então, tá bom. Doutor Ivan, obviamente nós sabemos que o nosso bate-papo de hoje é a respeito de proteção patrimonial do empresário. Então, como o nosso tema sugere, acho muito pertinente eu começar lhe perguntando o que é proteção patrimonial do empresário. Nelson, vamos lá. Hoje em dia, ainda mais no momento que a gente vive, a gente sabe que a confusão patrimonial pode acontecer. Então, todo cuidado, toda precaução do empresário pessoa física para fazer a proteção adequada, correta dentro da lei desse patrimônio, é uma forma de evitar futuros dissabores, né? Seja por conta de problemas financeiros da empresa no futuro, às vezes ela está no momento bom, mas nem sempre ela persiste assim por todo o tempo, muitas vezes também existem questões sucessórias envolvidas, ou até questões de casamento, de herdeiros e tudo mais, onde um cuidado maior pode evitar que os rumos do patrimônio, né, do empresário fique de alguma forma comprometido. Tá? Então, de modo geral, a gente pode dizer assim, que a proteção patrimonial do empresário é aquele cuidado para que o empresário não tenha inconvenientes futuros por questões financeiras da sua empresa. Perfeito. E, doutor, me diga o seguinte, qual é essa limitação de responsabilidade do empresário? Bom, de modo geral, a responsabilidade do empresário ele vai até o limite da sua participação naquela empresa, né? Então, muitas empresas você vai identificar ali no contrato social que ele tem cotas de 100, 200, 300 mil. Então, via de regra, não havendo abusos, não havendo má administração, não havendo desvio de finalidade, a responsabilidade do empresário fica limitado a isso. Porém, o que a gente vê muitas vezes é que no momento mais conturbado financeiramente, o que acaba acontecendo? Acaba havendo descuido por parte do empresário, acaba havendo essa confusão patrimonial entre o que é da empresa e o que é da pessoa física do empresário, que acaba possibilitando, via judicial, que essa responsabilidade seja aumentada, muitas vezes até de forma ilimitada, se algumas
questões forem devidamente comprovadas, né, num processo judicial. Na maioria dos casos, a gente vê maior facilidade na quebra dessa limitação em questões que envolvem direitos trabalhistas, tributário. Então, assim, além de ter o cuidado com a proteção patrimonial, tem que ter o cuidado do empresário enquanto sócio e administrador de uma empresa, para que ele não permita, com algum deslize, que todo esse limite da responsabilidade ultrapasse a participação dele naquela empresa. E isso é determinado na hora do contrato? É feito um contrato de sociedade, por exemplo, da abertura da empresa, e aí delimita isso? Ou depois tem que fazer um processo paralelo para fazer essa proteção? Sim. Quando há a constituição da empresa, ou conforme ela tem aumento de capital, ela tem essa majoração, né? Então, a empresa começa com um capital de 100 mil, de 500 mil, depois um dia ela aumenta para 1 milhão, porque ela está crescendo, e vai aumentando. E esse limite vai acompanhando esse aumento. Porém, ele extrapola esse limite do capital a partir do momento em que o sócio permite que isso aconteça agindo de forma errônea. E aí não tem documento que o resguarde disso, né? Se ele cometer infrações enquanto administrador, enquanto sócio na empresa, ele pode sim responder com bens pessoais como consequência dessas ações equivocadas enquanto gestor ou enquanto sócio. Tá. Doutora, me diga o seguinte, quais são as nuances entre a blindagem patrimonial e a proteção patrimonial? Bom, Nelson, de modo geral, o objetivo nos dois casos é o mesmo, né? É proteger o patrimônio pessoal do sócio. Vamos dizer assim, no modo de se falar, a gente diz que proteção acaba sendo aplicada para aquele empresário que está agindo de forma mais cautelosa, mais preventiva, se antecipando com um problema. A blindagem patrimonial, ela tem um objetivo idêntico, porém é o que acontece na maioria das vezes, né? O empresário, ele tenta blindar já no momento um pouco mais delicado, onde ele já está respondendo, onde talvez alguma ação dele possa se confundir com uma fraude contra credores ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, a nuance, vamos dizer, é exatamente essa precaução, se ele está fazendo uma proteção preventiva ou se ele está correndo para tentar proteger seu patrimônio de uma penhora ou de alguma coisa assim. Protegendo, mas já de caso pensado, né, como diria. Tipo, nossa, a casa caiu, muitas vezes... Deixa eu salvar o que dá. Meu jurídico até alertou, mas eu achei que não ia dar nada e está dando, o que eu faço? Vamos fazer... Aí já li, doutor, preciso fazer uma blindagem patrimonial. Você fala, pelo visto, já está pipocando muito problema, né? Então, assim, apesar de o trabalho jurídico envolvido ser muito parecido, a blindagem ela acaba sendo usada aí com um jargão mais de menos preventivo, né? Entendi. E me diga o seguinte, essa proteção também pode ser feita para as pessoas físicas? Na verdade, essa proteção patrimonial do empresário, a gente já considera ele como uma pessoa física sócio de uma pessoa jurídica, né? Então, assim, a empresa ela acaba respondendo naturalmente pelos atos dela, com o seu patrimônio, e chega até o limite daquelas cotas sociais dos seus sócios, né? E aí, naturalmente, essa proteção ela acaba sendo mais diretamente, ela beneficia diretamente a pessoa física do empresário mesmo. Perfeito, doutor. Me diga o seguinte, quais são as formas legais de se realizar uma proteção patrimonial? Tá. São muitos os meios, né? O mais comum, mais usado é o que a gente costuma chamar de holding familiar, né? Que é uma empresa onde o sócio e seus coligados, seus herdeiros, cônjuges, filhos e tudo mais, já estabelecem algumas regras, já preservam alguns dos seus patrimônios, de forma que eles não se confundem em momento algum com uma outra empresa, que seria, no caso,
onde ele é empresário e tem algum risco, né? Geralmente a holding ela é só para administrar esses bens, as participações e o patrimônio do empresário, da sua família, né? Então, esse acaba sendo o meio mais comum. Agora, de nada adianta ter uma holding e estar infringindo no dia a dia da operação da empresa alguns conceitos básicos, né? Onde o empresário, o administrador, precisa sempre estar atento, né? Porque ele ter todo o cuidado de ter uma holding, mas, ao mesmo tempo, ele manter uma confusão patrimonial, vamos dizer assim, entre a holding e a empresa que está ali sendo gerida, pode tornar totalmente ineficaz a constituição de uma empresa para fazer essa gestão, né? Então, é aquela questão, o empresário ele precisa estar juridicamente amparado e sempre de forma preventiva para que ele, às vezes, não cometa pequenos erros que podem comprometer toda uma estratégia jurídica visando resguardar aí o patrimônio pessoal do sócio e, consequentemente, dos seus futuros herdeiros aí, né? Doutor, existe um momento certo para se fazer essa proteção patrimonial? Então, Nelson, o momento ideal, a gente volta um pouco naquela questão da proteção versus blindagem, né? O ideal é que isso sempre seja feito no momento mais calmo que está, quando parece que nada vai dar errado, talvez, né? Aquele momento que a pessoa está realmente... O problema é que a gente vê muitas vezes o empresário tão focado no negócio que ele não se preocupa com muita coisa que está em volta. E essa é uma que a gente vê acontecer muito, ele só vira se preocupar quando dá um problema, né? Então, esse é o pior momento, vamos dizer assim. O melhor é todo aquele que antecede qualquer problema do empresário, da sua empresa, da qual ele é sócio, e permite que ele faça que ele crie toda essa proteção de forma mais segura, de forma que não caracterize nenhum tipo de confusão patrimonial ou de qualquer tipo de fraude. Perfeito. Bom, depois de todas essas possibilidades aí, nós podemos afirmar que a proteção patrimonial ela é crucial para todos os empresários, desde o micro até os que lidam com grandes organizações? Olha, eu considero que sim, viu, Nelson? Ela pode favorecer, pode ajudar nos momentos mais difíceis qualquer tipo de empresário, até porque aqueles que já são sócios de grandes empresas, um dia foram sócios de pequenas empresas, que depois viraram médias empresas, e o patrimônio foi sendo acumulado durante esse tempo, e às vezes com foco no negócio, que ele tem que ter o foco, ele acaba esquecendo de alguns cuidados que são importantes. Até porque a gente sabe que num determinado momento vai haver uma sucessão, vai ter um filho que vai estar assumindo o posto, vai ter um parente que vai estar cuidando da empresa e problemas podem acontecer. Então, já sendo numa linha mais preventiva, certamente acaba sendo muito favorável para que haja uma transição sempre tranquila e dentro do possível segura, né? Perfeito. Doutor Ivan, com o agravamento pela pandemia, o déficit público está gigantesco. Certamente o Estado precisará de mais arrecadação para suprir esse momento. Quais oportunidades surgirão para os empresários neste exato momento? Nelson, é até um paradoxo, né? Eu não sei se vai ter muita oportunidade para o empresário, né? Eu acho que, assim, a gente está, hoje, na nossa entrevista, aí estamos no período mais crítico da pandemia, né? Com certeza, hoje em dia, os empresários, né, estão mais preocupados com toda a razão em preservar, né, seus bens, em manter sua empresa ativa, em preservar os empregos que ela pode gerar. Só que, infelizmente, a gente não consegue nem mensurar as consequências disso tudo, né? O que a gente comenta nas discussões jurídicas empresariais é que, na verdade, surgirão muitos outros encargos, né, para suprir todo esse déficit, né? Surgirão muitas questões governamentais que provavelmente vai, por um bom tempo,
tornar o caminho ainda um pouco mais espinhoso, né? Então, vamos dizer assim, a gente sai do momento crítico de uma pandemia global, acentuada localmente, para um momento em que vai precisar organizar o déficit público, o caixa do governo vai precisar ser refeito, e com certeza haverão muitas pedaladas aí do empresário para poder contribuir com essa regularização, né? Então, são tempos difíceis, né? Tirando alguns mercados que acabam tendo oportunidades pontuais, de modo geral, é uma visão bem preocupante, né? Onde acaba tornando essa precaução para quem ainda não está num momento desesperador de começar a pensar, né? Talvez a gente nunca tenha pensado que um dia viveria uma situação tão diferente como essa. Provavelmente muitos negócios que sempre foram muito rentáveis estão mostrando que às vezes não são tão rentáveis a qualquer momento, né? E aí talvez a oportunidade seja do empresário conseguir olhar para o outro lado e falar, deixa eu tomar alguns cuidados porque a vida muda, né? Tem que se reinventar a cada momento, né? O tempo todo. Se reinventar e quanto mais de forma segura fizer, sempre respaldado por um bom advogado de confiança, com certeza acaba ajudando um pouco a abrir a mente para cuidados que são importantes lá na frente. Perfeito. Doutor, como que as chamadas Lautechs têm ajudado o ecossistema brasileiro de tecnologia jurídica? Hoje em dia é um assunto muito falado, né, muito debatido, até antes da pandemia era ainda mais por causa de muito encontro pessoal, tudo, mas por conta da pandemia, o que a gente chama de digitalização de tudo foi acelerada, né? Então foi bom que a gente já estava numa discussão acalorada sobre essas soluções de tecnologia para o direito, que acabam tornando o ecossistema não só jurídico, mas todo relacionado muito mais eficiente. Então, há 10 anos atrás, numa pandemia dessa, com certeza os processos estariam totalmente paralisados, tá? Totalmente sem movimentação. Hoje em dia, apesar de em alguns momentos da pandemia terem ocorrido assim algumas freadas, vamos dizer, não parou, né? Estamos todos do ecossistema jurídico trabalhando. São audiências online, tudo de forma online, inclusive para oitiva de algumas pessoas, acaba sendo tudo de forma que essas ferramentas atuais nos permitem, né? Tanto que essas ferramentas, sim, né, geraram uma oportunidade enorme para os seus respectivos criadores, né? Mas não para por aí, né? Hoje em dia, para um escritório se tornar totalmente digital, ele tem inúmeras ferramentas disponíveis hoje no mercado que permitem que o que está havendo hoje, que é um home office quase que geral, seja cada vez mais comum, né? Por sorte, eu sempre fui muito apaixonado por esse assunto, sempre participei de muitas feiras e eventos voltados para a Lautex, né? Então, quando houve o problema, todo mundo do escritório pegou seu computador, foi para casa e só vem quem precisa por algum motivo muito específico, num sistema de rodízio, mas todos os processos 100% digitais, todo o nosso sistema com toda a integração de forma online. Então, assim, a tecnologia, às vezes, ela traz algumas consequências, talvez, né, adaptações, mas, de modo geral, ela também traz muita oportunidade, muita evolução. Com certeza, a gente estaria tendo uma pandemia ainda mais gravosa, além da questão de vidas, obviamente, né, se tivesse ocorrido há 10, 15 anos atrás, onde nem os processos do tribunal eram digitais, né? Isso já vinha numa crescente e a gente entendia que ia chegar algum momento que isso ia se tornar realidade. Mas, como o senhor bem disse, com essa pandemia, isso acelerou tudo e essas adaptações tiveram que ser feitas às pressas. E o próprio sistema em si, mesmo aqui, nós estamos fazendo um bate-papo via internet, mesmo os streamings, né, não estão preparados para a demanda que existe. E de uma hora para outra saiu do nada para tudo, né? Então,
A tecnologia está aí, tem que ser usada, só que a capacidade que existe não chega a atender a demanda qual nós somos jogados para se fazer de uma hora para outra, né? Sim. Mas não resta dúvida que essas Lautecs que vieram, essas startups têm essa missão de trazer essas facilidades. E também com economia, né, doutor? Eu acredito que com essa nova vertente que existe dos home office, como o senhor disse, só em casos específicos e que possam ser presenciais, tem trazido também uma certa economia, não só para o Estado, mas para o próprio empresário, para os advogados, né? Com certeza. Profissionais liberais. Com certeza, Nelson. Muitas empresas já estão anunciando que o home office será permanente, né? Ou o que muito se fala, aquele sistema híbrido, né? E o mesmo vai acontecer no meio jurídico e todos que trabalham em escritório, né? Eu entendo que seja plenamente possível. Eu gosto dos dois, né? Eu gosto da tecnologia, mas eu gosto um pouco ainda do convencional, né? Então, eu faço questão de vir quase todo dia no escritório, até porque só eu quase que estou vindo. Quando vem mais alguém, a gente tem ambientes separados, tudo, mas eu acho que essa liberdade, né, de falar, poxa, hoje eu acordei um pouco mais tarde, eu vou começar direto aqui de casa e eu estou 100% conectado, vou poder fazer absolutamente tudo que eu faria se eu tivesse um escritório. Eu acho que isso é o mais bacana. E é o que você disse, né? Tudo que é novo, ele começa com um custo que às vezes o torna mais inacessível. E aí, naturalmente, vem o mercado e começa a transformar aquilo em algo mais comum, mais acessível, e aí você acaba gerando economias diretas e indiretas por conta desse uso, né? Não só financeira direta, né? Tipo, às vezes você não precisa de um espaço tão grande para o seu escritório, às vezes você não precisa, todo mundo está se deslocando, pagar estacionamento para todo mundo, mas também no sentido de você estar atualizado no meio empresarial e até no jurídico, né? Hoje em dia, um escritório que não tenha nada de tecnologia, ele está fadado a sofrer muito, né? Então, ainda mais depois de sair desse momento de transformação rápida, né, de aceleração, certamente quem ainda não viu a necessidade disso deveria repensar um pouco em buscar ver, né? Às vezes para muitos é uma quebra de paradigma, né? Mas é a vida. Sabe que esse tipo de situação tende a levar as pessoas, a grande maioria das pessoas, a enxergar outras oportunidades. De repente, a gente chegava em todos os lugares, você, de repente, ia... vamos fazer aí uma correlação com a área jurídica. Os escritórios imensos, e hoje em dia você percebe, você repensa tudo isso, né? E acaba sendo realmente a parte de qualidade do trabalho em si que é desenvolvido, que é colocado à frente, mesmo porque você está sendo atendido, pode atender as pessoas remotamente, via online. Então, isso, a gente percebe que os valores que a gente dava não seriam tão importantes assim com o conteúdo de cada ilha. É até engraçado, porque, assim, realmente é uma quebra de paradigma, né? Eu tenho clientes que no começo falavam, não dá para ser online, não dá para a gente fazer via Zoom, via Meet, não dá. E hoje em dia fala, manda o link aí que a gente precisa conversar. Então, tipo, vai se adaptando e vê que também tem um lado que agiliza o dia a dia. Por exemplo, eu consigo, no escritório, a gente patrocina processos que está espalhado no Brasil inteiro. Hoje, com muito mais facilidade e menos custo, eu consigo despachar com um desembargador de qualquer estado do Brasil, entendeu? De modo geral, está funcionando bem isso também no meio jurídico. Você pede para despachar, você já recebe um link, já cai direto na agenda, a agenda já integra com o que você precisa e flui. Eu vou dizer assim, que esse lado foi um lado bom, se é que tem algum lado bom, talvez esse tenha sido um dos poucos, né? Otimizou muito tempo. Então, reunião que às vezes você precisava de horas, se não dias, para se preparar, se deslocar e tudo mais, hoje em dia você faz
pela internet, né? Então você acaba ganhando eficiência muitas vezes. Mas também é o que eu disse, eu oscilo entre as ideias, né? Tem reunião que eu ainda acho que é inviável fazer online de fato, sabe? Que exige muita tratativa, muito debate. Então ainda é difícil, mas com certeza está aí o desafio também para os criadores dessas ferramentas, que são trazer cada vez experiências melhores, né, para os usuários, no sentido de permitir que abrace todas as demandas, né? Eu acho que uma maneira também seria aí, como o senhor mesmo disse, o híbrido, e de repente o empresário, no caso os profissionais liberais, dependendo do setor, da área de atuação, não precisaria ter o seu escritório, ele poderia ter um coworking, né? Então, quando ele precisasse fazer o híbrido, ele vai no coworking já pré-determinado, que é uma tendência que já estava acontecendo, e de repente teve que parar tudo, mas é uma ideia, né? Você pode continuar utilizando o coworking nos casos que vai ter que falar diretamente com as pessoas. Por exemplo, né, nesse sentido, a gente já viu escritórios grandes de São Paulo que já vinham numa tendência de serem mais modernos, né? Porque hoje em dia é uma mescla de questões, né? Temos a questão da digitalização e temos a questão aí do nosso público que trabalha, né? Então, a geração, nem sei em que geração a gente está mais, mas geração Z, agora é geração home office, né? Home office. Mas é uma geração que hoje em dia ela já quer esse tipo de qualidade, né? Ela quer ir o dia que ela pode, ela quer ir quando ela quer, e a gente já vê movimento de grandes escritórios que já vinham nessa linha de se adaptar, indo para coworking. E não escritório pequeno, não escritório grande, que tem várias baias dentro de um coworking, mas onde essa gestão é toda da empresa especializada, vai quem quer no dia que tem que ir ou no dia que precisa ir, e por aí vai. Então, certamente é uma tendência. Aqui em Campinas, a gente tem, na OAB Campinas, né, onde juntamente com outros 4 grandes amigos aí a gente faz a gestão, nós temos um prédio, que era onde ficava a OAB Campinas, que hoje em dia ele está sendo todo... Ele já tem uma parte que ele já foi convertido em coworking, né, vamos dizer, e estamos transformando cada vez mais rapidamente demais andares para que possivelmente no futuro ele seja todo um coworking, para aquele microempresário, aquele autônomo, que de fato ele tem um custo de um escritório no começo, acaba inviabilizando que ele empreenda, né? E até cada vez mais com aparente desnecessidade desse investimento, né? Ele pode estar investindo o que ele gastaria numa sala, ele pode investir em tecnologia, né? Perfeito. Ele pode contratar alguém. Então, a função social da empresa é essa, né? Contratar, gerir, gerar negócios, gerar emprego. Então, a gente vê que a demanda procura por isso, tanto que o que mais foi pedido desde o começo da pandemia foi a reabertura desses espaços, né? Porque aí fica aquela situação, é legal, é importante, mas também tem os cuidados. Então, tá difícil, mas a gente vê que tudo normalizando, essa vai ser uma tendência muito forte, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Eu compactuo com ele, eu também acho que é por aí. E, obviamente, que o presente momento, não adianta querer ter bola de cristal, porque está sendo novo para todo mundo, né? Então, não adianta criticar o governo federal, o governo do estado, o prefeito, não adianta. O próprio ser humano, né? Nós, a própria população, que a gente não precisa de ninguém para proibir nada, você tem que ter consciência daquilo que você pode e que não pode. Exatamente. E não o que a gente precisar... fala muito, né? Está tudo muito dividido, né, Nelson? Hoje em dia ataca de um lado e virou uma guerra mesmo, né? Tipo, cada um tem um ponto de vista e acabou. Mas é o que você falou, eu acho que assim, todos poderiam melhorar, mas inclusive as pessoas, né? Acho que os governantes também servem para dar esse exemplo, né? Eles têm que passar a mensagem certa, mas as pessoas são maduras, sabem... deveriam saber o que está acontecendo, né, e ter todo o cuidado. E às vezes, assim, a gente espera muito que alguém traga uma solução, né? Acho que é normal, né? As pessoas querem buscar culpados, né? Sem sombra de dúvida. Eu não quero resolver o problema, e sim exatamente. Quem autorizou, quem não autorizou, é o culpado, né? Exatamente. Sabe que semana passada
eu estava batendo papo com uma entrevista aqui com um dos vereadores de Campinas, e ele estava me dizendo o seguinte, que como ele tem contato com muitas pessoas, com muitos bairros, e ele vê que em alguns bairros é como se nada tivesse acontecendo. Está tudo aberto, as pessoas sem máscara, quer dizer, então não adianta você ter o governo federal falando, o governo estadual falando, o prefeito fazendo algumas coisas, vereadores, tudo mais, se não houver a consciência de cada um, né? Não, com certeza é um problema de todos, né? Não é um problema de um, de outro, e é claro que sempre tem um ou outro que atrapalha mais do que ajuda, mas assim, acho que vai da união, né? De, poxa, estamos com um problema, né? Já ouvimos casos de, poxa, o cara estava contaminado e foi para o escritório. Isso é uma inconsequência, né? Pô, estava contaminado e pegou um ônibus para não sei aonde, contaminado. É difícil, né? Então, assim, eu acho que e é interessante, conforme a gente vai conversando, a gente vê que cada pessoa tem uma opinião já formada e que quase ninguém coincide com ninguém na conclusão que está tirando disso tudo, do que é verdade, o que é mentira, o que é de risco, o que não é de risco. Mas enquanto está no diálogo é bom, né? Eu acho que sempre o diálogo pode ajudar no crescimento de todos. O duro é quando a gente vê muita divisão, muita inconsequência, e aí extremismo, é complicado para todo mundo, né? O extremismo é muito complicado. Sempre, né? Em tudo, né? Sempre, em qualquer situação. Bom, nosso programa chama-se Cá Entre Nós, não é isso? Então, não poderia de fazer a nossa pergunta tradicional Cá Entre Nós. Doutor Ivan, cá entre nós, dentre as tecnologias de auxílio ao sistema judiciário que nós mencionamos aqui, qual o senhor atribui ser indispensável nos dias de hoje? Bom, Nelson, cá entre nós, acho que hoje em dia são vários, né? Mas, por exemplo, eu penso que para cada... dentro do meio jurídico, para cada tipo de atuação é um. Então, vamos dizer assim, para o Poder Judiciário, eu vejo que é indispensável melhorar e unificar cada vez mais os sistemas de processo judicial, que hoje em dia são muitos. Mas a gente não vive mais sem eles. Tanto que, assim, os processos digitais estão andando e os físicos estão parados. A sorte é que hoje em dia a minoria é físico, senão estaria tudo parado. Nos pequenos escritórios, naquele autônomo, eu vejo que assim, o sistema onde ele tem todo o escritório dele digitalizado na nuvem, pode ser uma ferramenta que não seja tão cara como um Google Drive, uma agenda digital, um canal de comunicação como esse que a gente está usando, que pode ser, se for do Google, Meeting, se for da Microsoft, o Teams, e por aí vai, né? Dentro do judiciário, esse que permite as audiências, os despachos, acabou ficando padronizado no estado de São Paulo, o Teams, né? Então, ele é indispensável, tá? Para grandes escritórios, aí já estamos falando de sistemas muito mais robustos, que trazem informações muito mais recortadas, muito mais segmentadas e que permite uma agilidade muito maior, né? Então, você acaba otimizando o custo e investimento em prol de um bem maior aí, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, né? respondeu. Eu só acrescentaria, assim, em toda essa, vamos dizer, essa tecnologia à nossa disposição, que a gente tem que tomar muito cuidado na questão de limites, por exemplo, de horário, né? Então, acho que, porque senão a gente vive em função do trabalho, de todas essas tecnologias que estão a nosso dispor, que acabam nos escravizando, né? Então, tem que ter um horário certo para se trabalhar com isso, para se mexer naquilo, para atender os famosos WhatsApps, e senão a gente fica louco. Né? E tem dia que dá palpitação, até com tanta informação ao mesmo tempo, né? Não é verdade? Então, há que se ter parcimônia nisso e saber atingir aí o limite de tudo isso. Mas por isso que eu falo que o meio termo sempre é bom, né? A gente podendo se disciplinar, né? Aí não é uma questão que tecnologia nenhuma vai ajudar, né? É a gente se disciplinar, se organizar, ter os horários, ter a rotina
e respeitar ela. E aí a gente vê grandes empresas com sistemas em que bloqueia, né? Para evitar problemas trabalhistas, Sim. eles bloqueiam durante a hora de almoço, eles bloqueiam às 6 horas. Então, o funcionário só consegue fazer o acesso nos horários de trabalho, né? Isso é fundamental, né? Já é aí, ó, já é uma maneira de se precaver, de fazer uma proteção, né? Se não é patrimonial, mas vai ser lá no final, porque o processo vai atingir, né? No fim, quase tudo é monetizado, né? Então, é monetizado, é verdade. Bom, doutor, olha, muito obrigado pelo esse bate-papo super gostoso, com esclarecimento de várias perguntas que nós fizemos. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo também tenham se beneficiado das suas respostas. E agora estou deixando aqui um espaço para que o senhor deixe os seus contatos e também uma mensagem para os nossos seguidores. Legal. Nelson, acho que o mais importante é agradecer, né? Dizer que foi um orgulho ser convidado para participar do seu programa. Parabéns pelo programa, já são várias entrevistas no ar, né? Fica aí o convite para que todos se inscrevam e compartilhem para que os amigos e conhecidos tenham acesso a essas vastas informações e oportunidades que você vem trazendo. E acho que uma mensagem para todos é de otimismo, né? Vamos seguir firmes, vamos continuar otimistas, vamos esperar por dias melhores, que, se Deus quiser, virão. Não podemos deixar de desejar não, mas de passar os sentimentos para aqueles que tiveram entes queridos que se foram nesse momento pandêmico tão catastrófico, né? E dizer que é uma honra mesmo estar aqui no programa e poder contribuir um pouquinho. No meu site posso ser localizado, lá tem link para o meu WhatsApp, do escritório e tudo mais, tá? Então, foi um prazer mesmo, muito obrigado. Doutor, quem agradece somos nós. Para nós é um privilégio tê-lo aqui no nosso programa. E enquanto o senhor estava comentando, os seus contatos estão aí na nossa tela, e lembrando que vai ficar também no canal. Dizendo também que eu convido a todos que já estão aí assistindo que entrem nas descrições do canal e que estará todo o currículo completo do doutor Ivan, e também os contatos dele, caso alguém não tenha conseguido pegar até agora. Bom, hoje o nosso bate-papo foi com o doutor Ivan Luiz Castrezzi. A semana que vem teremos uma outra entrevista sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também envia o seu e-mail solicitando, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Lembrando, como o doutor mesmo disse agora há pouco, me ajudou aí no nosso final, se você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está aí, dá aquele like para a gente, que é importante. E, como bem disse o doutor Ivan, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. É importante que essas entrevistas cheguem cada vez mais, tenham um alcance maior, para que outras pessoas aí possam assistir e ver o que a gente está tentando fazer e levando todas as semanas aí para o nosso público. Bom, a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.